A foto que expôs complô da CIA e gerou escândalo político nos Estados Unidos anos 1980. O fotojornalista Lou DeMatteis conseguiu captar as imagens que serviram de prova de que dinheiro de venda de armas para o Irã financiava oposição na Nicarágua. Imagem do ex-fuzileiro naval Eugene Rassenfus, capturado na Nicarágua, revelou o complô da CIA. Foto Lou DeMatteis, Reuters via BBC. Pouco depois de a Nicarágua encerrar mais de 4 décadas de ditadura da família Somoza, Ronald Reagan chegou à Casa Branca. Em plena Guerra Fria, a coordenação da junta de governo estabelecida em 1979 nas mãos da esquerdista Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, representava uma ameaça ao governo do político republicano. Sob esse argumento, Reagan decidiu implementar uma das mais duras políticas intervencionistas da América Central para impedir a consolidação do FSLN na Nicarágua. Grupos armados de oposição, conhecidos como os Contras, chegaram a ser apoiados pela Casa Branca, apesar da oposição do Congresso dos Estados Unidos. Eugene Rassenfus, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, fazia parte do complô, e uma foto em que ele apareceu gerou um escândalo para o governo norte-americano: a captura. O avião de carga em que Rassenfus viajava foi atingido em 5 de outubro de 1986, quando sobrevoava o sul da Nicarágua. A aeronave adquirida pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, transportava munições, rifles automáticos, botas para selvas e documentos confidenciais. Três pessoas morreram do ataque, incluindo o piloto, mas Rassenfus sobreviveu. Foi feito prisioneiro e admitiu que trabalhava entregando suprimento para grupos armados de oposição nicaragüenses em uma série de voos supervisionados diretamente por membros da CIA. Eu sou culpado, não pode dizer que não estava lá, que não carregava armas pequenas e munições para a resistência. Tudo o que colocava no avião está lá, admitiu Rassenfus no momento de sua captura. A primeira reação de Reagan e membros da CIA foi negar qualquer conexão com Rassenfus, mas as provas da ligação estavam entre os destroços do avião abatido. Ronald Reagan, durante a apresentação do projeto de lei para financiar a oposição armada de Nicarágua, foto Jet Imagens via BBC. Neste local foram encontrados documentos que mostravam que o tenente-coronel Oliver North estava dirigindo o programa ilegalmente a partir da Casa Branca. O incidente revelou que alguns membros do governo Reagan, juntamente com funcionários da CIA, estavam vendendo equipamento militar ao Irã para tentar a libertação de reféns americanos, e o dinheiro dessa transação estava sendo desviado para financiar grupos armados da Nicarágua. As manobras do governo violaram leis estabelecidas tanto pela ONU quanto pelo Congresso dos Estados Unidos, que proibia a venda de armas ao Irã e o financiamento de grupos armados de oposição nicaragüense. O ocorrido desencadeou o escândalo político que ficou conhecido como o caso Irã-Contras, que rodou o mundo inteiro. O fotojornalista Lou DeMatteis conseguiu captar as imagens que serviram de prova, a foto que percorreu o mundo. DeMatteis estava na Nicarágua quando um colega em El Salvador o avisou que aviões estariam transportando suprimentos dos Estados Unidos.
Naqueles dias, ele recebeu um telefonema da agência de notícias Reuters. Ouvimos dizer que um avião de suprimento partiu e não voltou. Dizem que foi abatido. Deve haver alguém que sobreviveu. Queremos que você verifique e faça fotos. Debatei sabia que não estavam pedindo qualquer imagem. As fotos causariam uma tempestade política. Mas o caminho não foi fácil. Dematteis não fazia parte do pequeno grupo de jornalistas escolhido pelo governo da Nicarágua para cobrir a história, mas ele não estava disposto a desistir. Ele sabia que era uma oportunidade única de mostrar seu trabalho. Após insistência, o fotógrafo conseguiu entrar no helicóptero que levava os jornalistas ao local do acidente. De cima, ele viu algo que o resto não tinha visto. Do canto inferior esquerdo estava Eugene Rassenfuss, cercado por um grupo de pessoas em uniforme militar. Ao chegarem ao local, os funcionários do governo de Nicarágua ofereceram aos jornalistas do local uma entrevista coletiva, mas ele sabia que a história estava em outro lugar. Tomei uma decisão em uma fração de segundos. Eu iria para o local do acidente. Então comecei a correr por um caminho. Enquanto corria, vi todas essas botas militares por toda parte, disse Dematteis ao programa Outrort da BBC. Pichações contra o presidente norte-americano Ronald Reagan na Nicarágua. Fotos de imagens via BBC. Essas botas militares faziam parte da carga que os Estados Unidos enviaram aos contra-revolucionários que se espalhou pela selva após a queda do avião. Os batimentos foram para todos os lados, ficaram espalhados pela selva. Aí eu corri e pude ver o soldado tirando as armas do avião. E também os 3 caras que estavam mortos. Eles estavam com uma lona sobre eles, diz ele. Depois de ver isso, Dematteis voltou correndo para a coletiva de imprensa. Foi lá que ele viu 2 soldados levando Rassenfuss colina acima bem à sua frente. Você tinha o soldado levando-o com as mãos amarradas, e atrás dele estava outro soldado com um AK-47 montando guarda por trás, diz ele. Low fotografou tudo o que pôde. Também naquela colina estava o repórter da NBC, John Ciceloff, que perguntou o nome do ex-fuzileiro e como ele havia chegado lá, segundo o fotógrafo. E foi aí que Rassenfuss olhou para cima e disse: eles me derrubaram do céu. Foi um momento incrível. Rassenfuss deixou de pensar que seria baleado ao ter um grupo internacional de jornalistas ao seu redor. Foi assim que Dematteis enviou as imagens do sobrevivente do local do acidente para Reuters, sabendo que tinha algo de bom. Principalmente uma delas, a do piloto morto sendo levado pelos sandinistas, que acabou inundando as primeiras páginas dos principais jornais e revistas do mundo. O impacto foi imediato, lembra Dematteis. O apoio de Reagan aos contras. Reagan decidiu apoiar abertamente os oponentes armados da Nicarágua em sua tentativa de enfraquecer o primeiro governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional, eleito democraticamente. Mas à medida que os relatos de crimes contra civis se espalharam, a opinião pública americana ficou dividida. Muitos do Congresso questionaram a legitimidade de apoiar os rebeldes. Assim, o Congresso aprovou em 1984 uma lei que proibia o financiamento desses grupos. Qualquer proposta que abandone mais de 15 mil membros de uma resistência democrática aos comunistas não é um compromisso, mas uma rendição vergonhosa, disse Reagan antes da decisão do Congresso. Reagan mostrou a camiseta que diz: detenha o comunismo na América Central. Fotos de imagens via BBC. Tudo indicava que o governo de Reagan estava disposto a continuar enviando ajuda aos contras
nicaragüenses, independente do que o Congresso ordenasse. Se o Congresso aprovar tal proposta, aceleraria a consolidação da Nicarágua como um arsenal terrorista comunista e daria luz verde à agressão patrocinada pelos soviéticos nas Américas, disse o presidente. Mas apesar das objeções de Reagan, em outubro de 1984, foi aprovada a proibição de toda provisão de ajuda aos contras. Isso poderia ter sido o fim, mas não foi. Eles disseram que pararam, mas não era verdade. Eles ainda estavam fornecendo os contras, mas não havia nenhuma prova, diz De Matteis. Até que finalmente De Matteis conseguiu captar as imagens que expuseram as ações dos Estados Unidos na Nicarágua. A preocupação em Washington levou a Câmara dos Representantes a iniciar uma investigação na qual os funcionários do governo seriam questionados. Um país chamado Nicarágua. Quando De Matteis ingressou na Universidade de São Francisco, mal sabia da existência da Nicarágua. Foi lá que conheceu Carlos Somoza, um jovem estudante com quem dividia quarto e em pouco tempo se tornou um de seus grandes amigos. Lembro que ele me disse que o tio dele era o presidente da Nicarágua, Anastácio Somoza, que as eleições acabavam de acontecer. A oposição dizia que havia fraude eleitoral e eles diziam que haviam vencido as eleições, lembra De Matteis. O sobrinho do ditador nicaragüense não reconheceu nenhum tipo de fraude eleitoral. Ele disse que as famílias governou a Nicarágua por 45 anos porque o povo nicaragüense amava muito sua família. Eles sempre votam em nós, disse Carlos. Lou De Matteis, autor da foto de Eugênie Rasenfus, que provocou repercussões internacionais, foto arquivo pessoal via BBC. Na época eu não sabia nada sobre a Nicarágua, mas quando ouvi isso, não disse nada a ele na época, só pensei, bem, governar um país por 45 anos sem exatamente nenhum tipo de interferência soa quase questionável. Na época, antes de sua grande foto, De Matteis escreveu a rede dizendo que estava disposto para trabalhar com eles, mas a resposta foi, não temos nada para você, boa sorte em sua carreira. Então decidiu ir por conta própria para Nicarágua em 1985 para a posse de Daniel Ortega, que havia vencido as eleições presidenciais de 1984. A Frente Sandinista de Libertação Nacional havia vencido as primeiras eleições gerais da história de Nicarágua, após quase meio século de ditadura somocista. Depois de expor um dos escândalos políticos mais importantes da história dos Estados Unidos, De Matteis passou quase 6 anos em Managua. Este artigo é baseado numa entrevista em Lou De Matteis para o programa Outlook da BBC, apresentado por Moben Azar e produzido por Tomai Dixon e Andrea Kennedy.